Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós falaremos a respeito do escrutínio que ocorrerá no ano que vem no país mais poderoso do mundo, onde nós veremos a disputa entre o senhor Donald e o senhor Joe, vamos chamar eles assim, né? Eu achei esse artigo muito interessante porque ele chega a ser engraçado de tão sincero em alguns pontos e é muito difícil encontrar isso em canais ou sites, né, de cunho globalista como este aqui, que é o 945.com, que é nitidamente um defensor de muitas das políticas democratas, né, ou de todas elas, vamos colocar assim. Ele fala coisas assim como, por exemplo, dizendo que nesse ano em que nós estamos, 2023, estão marcados na Nigéria, Tailândia, Turquia, Bangladesh e Paquistão, entre outras nações estrangeiras, o escrutínio dos próprios governantes deles, né, que eles chamam aqui de pesquisas cruciais, mas que ninguém está nem aí para as escolhas que serão feitas nesse país, ou nesses países, né? Mas em contraste as pessoas estão muito interessadas com o que vai acontecer nos Estados Unidos. E por que é que as pessoas são assim? Porque elas já entenderam que os escrutínios feitos em seus respectivos países são meramente para você escolher um gerente, né? Quem é que vai gerir esta empresa aqui cujo proprietário está lá nos Estados Unidos? É assim que as pessoas veem. Por isso que as pessoas prestam muita atenção, inclusive aqui no Brasil, quem é que vai levar o escrutínio lá norte-americano, porque eles sabem que é de lá que virão as ordens. E aqui, os gerentes regionais apenas e tão somente fazem isso. Eles podem escolher algum funcionário, tomar algumas decisões de gerência, mas quando a coisa fica séria mesmo, a ordem vem de fora. Essa é a grande verdade e é por isso que o mundo inteiro presta atenção naquilo. Quem é que vai de fato mandar? É mais ou menos como acontecia em Roma, na Roma imperial, quando, né, os cidadãos romanos, eles sim escolhiam o imperador e os outros cidadãos de províncias podiam escolher ali seu rei regional, seu governante regional, uma espécie de subgovernança, né? É a mesma coisa. Então hoje nós temos essas, como eles dizem aqui, essas batalhas na América como um espetáculo global, onde as pessoas param para assistir, comentar, inclusive é o que nós estamos fazendo aqui há alguns anos, e muitas vezes torcer, porque é isso e nada mais que se pode fazer. As pessoas que não estão dentro, não são cidadãos romanos, não podem escolher o imperador romano, né? Ou o senado romano, seja lá o que for. Aí eles dizem o seguinte aqui, que eu achei interessante: poderia ser divertido, né, o fato do mundo inteiro estar assistindo isso, se a América não fosse o país mais poderoso do mundo, ostensivamente egocêntrico e arrogante, eles dizem. E se Washington não estava convencido de sua retidão moral e missão histórica, repleta de descendentes práticos dos burgos reais da França, nada aprendeu ou esqueceu. Mais de 2 séculos após a fundação dos Estados Unidos, veja no que o establishment governante se tornou. Não é de admirar que a maior parte do mundo esteja simultaneamente fascinado e petrificado. Chega a ser engraçado de tanta sinceridade, porque é exatamente assim que a maioria das pessoas, aquelas que acompanham as coisas que estão acontecendo, que não são a maioria, evidentemente, né? É exatamente assim que elas estão. Por um lado, fascinados com o fato de que esse escrutínio se tornou um show a ser acompanhado no mundo inteiro. Quem não acompanhou aqui com a gente aquilo que a gente relatava do que estava acontecendo lá entre o Donald e o Joe na última escolha, né? Vocês sabem que eu estou mudando algumas palavras aqui, né? Fica fascinado acompanhando isso e ao mesmo tempo petrificado, porque nós vimos o que de fato aconteceu naquele país, nós vemos como de fato são as democracias e essa nudez da verdade, ela choca, né? Petrifica, como diz aqui essa matéria. Aí ele diz assim: a política americana é uma bagunça, a senescência domina a Casa Branca, a acuidade mental do Joe, né, evidentemente vem e vai, deixando bilhões de pessoas em todo o mundo incertas sobre quem é que está realmente tomando decisões, quem é que já não viu ele tendo atitudes aí que
deixam muito na dúvida, para não dizer na certeza de que ele está com problemas sérios, talvez por conta da idade, muito provavelmente, né? E as pessoas se perguntam, se ele está nessa situação mental, quem é que de fato está mandando? Ninguém sabe exatamente. Quem é que de fato toma as decisões? E isso causa uma grande preocupação, porque nós estamos aí nos encaminhando para uma terceira G mundial, é só o que se comenta nos círculos de comentaristas geopolíticos, e é uma pessoa assim que está no poder, né? Indo para um confronto possível, né, contra nações altamente desenvolvidas na questão de instrumentos de ataque e defesa, inclusive nukes, né, como eles citam aqui, potências possíveis, né, adversárias como Rússia e China. E aí eles dizem ainda que as debilidades de Kamala, que é a vice dele, né, são mais sutis, mas ao mesmo tempo mais flagrantes. Uma anomalia difícil de explicar até ouvi-la se dirigir ao povo americano. Ou seja, ela é tão débil, tão fraca para ocupar o cargo que ocupa, que ela só pode ser notada, essa debilidade, quando ela abre a boca para se manifestar publicamente. Até então, ela é quase como que um zero à esquerda. Então, é por conta disso que Joe não cai, porque os próprios democratas, como diz a matéria aqui, aprovam menos ela do que o próprio Biden. E aí eles dizem que Harris, né, no caso a vice, ela pode ser a única democrata que o Donald poderia vencer. Eles são bastante otimistas, né? Não é bem assim, mas ao final de contas você nota aí um desprezo tão grande por ela, né, que eles chegam a dizer algo assim, que até o próprio Donald poderia vencer ela por conta de suas incapacidades ou debilidades, como eles chamam, né? Isso aqui eu achei interessante. Eles dizem que os democratas governam a gerontocracia, conhecida como Senado dos Estados Unidos. Por que gerontocracia? Geronto vem de pessoa idosa, e cracia, né? Então, do governo dos idosos. Ora, o Senado é para ser mesmo uma casa de legisladores idosos. É bom que seja assim, porque você imagine, se todo mundo tivesse os rompantes que nós vemos nas câmaras dos deputados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo que tenha duas casas, né? Nós veríamos muitos radicalismos, muitos extremos, o que é algo meio que natural das pessoas em fase jovem, que nós temos lá muitos jovens no Congresso, tanto norte-americano quanto aqui, né? E também é algo ainda muito presente na fase adulta. Agora, quando você alcança uma determinada idade e você começa a ver as coisas mais de cima, você passou já por tudo que tinha de passar e agora está ali mais como um conselheiro, mais como um guardião da nação, você começa a perceber que muitas coisas são idiotice, que aquilo que é torto ninguém vai endireitar, né? Inclusive é uma palavra da Escritura, né, que diz que aquilo que Deus fez torto, quem poderá endireitar? Né? Então, quando a pessoa já chega numa certa idade, ela começa a julgar mais de fora. É como se ela olhasse tudo de cima, então ela teria mais calma. Mas nem sempre é assim. Veja, como eles dizem assim, ó, que alguns idosos, como Roger Wicker, do Mississippi, estão envelhecendo mentalmente mais rápido do que fisicamente. Antes do início da G na Ucrânia, Wicker defendeu infamemente que os Estados Unidos atacassem a Rússia, talvez inclusive com instrumentos nuke, né? Então você veja que aqueles, né, o Senado, que deveria ser a Câmara mais equilibrada, tem pessoas dizendo isso. Você imagina então como é que seria a Câmara dos Deputados, né, que são, como eu já disse antes, mais propensas a rompantes. A resposta adequada, é claro, seria que seus colegas fizessem uma ligação urgente para interná-lo em uma instituição segura. No entanto, também sugerindo uma G-Nuke, nesse caso contra a Coreia do Norte, já que o conflito seria lá e não aqui, estava Lindsey Graham, outro falcão inveterado e impensado. Então, a situação é essa, pessoal. Nós aqui, na periferia do mundo, achando que escolhendo fulano ou ciclano para gerenciar uma
empresa aí que não é nossa, né, que nós apenas estamos ocupando o espaço como funcionários, porque essa é a realidade do mundo atual, vamos ser bem sinceros. Nós ficamos olhando para aqueles que podem, de fato, que são acionistas, né, lá da empresa matriz, que estão escolhendo então quem é que vai ser o CEO, né, da matriz e todas as filiais apenas estupefatos. É um pouco ruim de dizer isso, é um pouco cínico inclusive, mas essa é a verdade, né? Eu falei hoje até um pouco em tom de brincadeira, para poder amenizar um pouco essa crueza dessa realidade que eu estou falando para vocês. E o que eu vejo, assim, por enquanto, é que essas pessoas que foram levadas ao poder lá estão, sim, empurrando o mundo. Não só eles, existem outros CEOs lá das empresas concorrentes, mas estão empurrando o mundo para uma terceira G mundial. E ano que vem, então, há um outro escrutínio. Não sei se há possibilidade de reversão, nós vamos continuar acompanhando. Por enquanto, o Donald vem e diz que da parte dele, né, ele teria então tentado, inclusive ele falou isso, que da parte dele ele teria tentado apenas evitar o fim do mundo. Por quê? Porque ele conhece os democratas, né? Ele sabe qual é o tipo de atitude que eles têm e de fato, né, foi o que eles fizeram, né? No dia 20 do 2 de 2022, vocês viram as declarações do Joe, e 2 dias depois, no dia 22 de 2 de 2022, vocês viram que a Rússia acabou adentrando a Ucrânia e aí toda uma série de coisas começou. Nós aqui não mandamos em nada, observamos tudo e alertamos aqueles que têm o interesse de estar alertas para que possam tomar as suas devidas posições aí, para que quando essa briga de gigantes começar de fato, não acabe pisoteado, né, aqui embaixo. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.